deputados do PL votaram contra a cassação de Glauber. Fernando Rodolfo, João Carlos Bacelar, Pastor Gil. 7 deputados do PL não votaram. A diferença foi de 6 votos. Se os 10 caras do PL tivessem votado, o Glauber tinha sido cassado. Aí a gente fala... Essa é a direita, tá? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem discurso do Zé Trovão falando, não vamos caçar o Glauber. A gente é isso, cara. A gente vota num deputado do Centrão que fez isso aqui e fala, eu acho que ele é de direita, acho que ele é conservador. Não, ele não é. Eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão, que seria uma lesão corporal leve. Teria uma pena no Código Penal pequena demais pra justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Que engraçado que o mesmo pessoal que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque pra defender a honra da minha família, pra defender a minha origem, pra defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só a minha cassação, ingressou também no Ministério Público pra pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família. Então o PSOL, no caso, quando eu me defendo com palavras a honra do meu nome e da minha família, eu preciso ser preso. O PSOL protocolou há pouco mais de um mês pedindo ao Ministério Público pra eu ser preso. E agora vem com esse discursinho, essas lágrimas de crocodilo, pra falar, não, a pena tá muito pesada, vocês estão muito rigorosos, quando é com o inimigo de vocês, não. O Glauber tá sendo perseguido pelo Arthur Lira por denunciar o orçamento secreto. Quando eu disputei a presidência da Câmara e subi nesta tribuna pra dizer que era injustificável este parlamento eleger uma pessoa que era réu por corrupção do Supremo Tribunal Federal, o deputado Arthur Lira colocou o PP contra mim, pra me caçar no Conselho de Ética. Sabe quem apoiou? PT e PSOL. Quando Arthur Lira veio atrás de mim por falar de orçamento secreto, aí PT e PSOL se somaram pra caçar o meu mandato. Agora se dizem perseguidos. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber em relação à denúncia de orçamento secreto é que eu denunciava no governo Bolsonaro e na gestão Lira, mas eu continuo denunciando o orçamento secreto do governo Lula. Diferente de Vossa Excelência que não tem a mesma moral. Continua tendo deputado recebendo orçamento secreto pra votar junto com a base do governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente sem saber quanto o deputado tá recebendo pra votar com o governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente saber pra onde o dinheiro que esse deputado que vota junto com o governo tá sendo mandado. Cadê os discursos acalorados? Então é indignação seletiva, uma emoção falsa de vocês. Quem conhece vocês sabem que essas são lágrimas de crocodilo. Presidente, não tem nenhum deputado deste plenário que queira mais ver o deputado Glauber cassado do que eu. Mas o painel não mente. Em nenhuma votação nós fomos capazes de colocar 257 votos pra cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Portanto, o meu voto e a orientação do União Brasil é sim, pra que pelo menos a gente passe o recado pra população brasileira que um deputado que dá um pontapé num cidadão toma uma punição de 6 meses sem salário, sem direito a voto e sem gabinete. Eu prefiro tomar essa decisão, apesar do meu coração querer a cassação, a racionalidade política impõe que ou a gente pune com 6 meses com voto sim, ou a gente perde essa votação, vai pra votação da cassação e aí na cassação ele sai sem punição nenhuma. Então eu voto pela punição de 6 meses, presidente. Tá encerrada a votação. Põe o outro. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a criticar o Kim por causa disso. Sim, aí tem o outro vídeo dele, né, que é esse daí. Aí tem o vídeo dele explicando por que ele fez isso. Não, E e não o mais do que isso. suficiente. O Riso teve que desenhar para as pessoas entenderem. Não, mais do que isso, mais do que isso. As pessoas estão falando que o Kim recebeu emenda Pix do governo pra salvar o Glauber. Gente, é brincadeira, né? o Kim sequer faz política com emenda. Ele sequer faz isso. Né? O Kim é, inclusive, a favor de acabar com emenda. Acabar com todas as emendas. A gente tá escrevendo isso no livro amarelo. Vamos lá, vamos ver o vídeo dele. Eu sou 1h da manhã, acabei de chegar da Câmara dos Deputados e lendo a notícia no Metrópolis de que o governo Lula comprou votos a favor de Glauber Braga. Utilizou dinheiro de emendas parlamentares, ameaçou por meio, né, do assessor da Gleisi Hoffmann, André Ceciliano. Aliás, dei uma pesquisadinha nesse nome André Ceciliano pra vocês saberem o santo que esse sujeito é, né? Ele ligou, mandou mensagens pra parlamentares pra virar votos em favor do Glauber Braga e eu vou falar um pouco sobre as votações que aconteceram à noite, utilizando dinheiro de emendas parlamentares, né? Justamente o Glauber Braga, que diz que é o paladino da moralidade, que estava sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Primeiro que o Glauber ficou caladinho durante todos esses anos de orçamento secreto do governo Lula, de que quem vota junto com a base do governo Lula recebe emendas que não estão no site da Câmara, como as minhas, as impositivas, que todos os deputados recebem, votando ou não votando com o governo. Ele não fala um A sobre essas emendas, que ninguém sabe quem recebe, quanto recebe, pra onde manda, né? E só recebe quem vota junto com o governo. Nunca falou sobre o orçamento secreto do Lula. Agora, ironicamente, ele que diz que está sendo perseguido por denunciar esquemas de emendas, teve um esquema de emenda operado pelo governo Lula pra salvar o seu mandato. Agora tem muita gente burra e mal intencionada me atacando, dizendo que eu votei pra salvar o Glauber. Gente, o processo só começou por minha causa. Não teria processo contra o Glauber, teria cassação contra o Glauber, teria suspensão contra o Glauber, se não fosse eu. Então se tem uma pessoa interessada nisso, era eu. Que se tem uma pessoa que ficou lá o dia inteiro virando voto, fui eu, né? O que eu preciso deixar muito claro pra vocês. São feitas várias votações antes de se votar a cassação em si, mas votações sobre a cassação, como por exemplo votar um pedido de retirada de pauta da cassação, né, que a esquerda tentou tirar pra gente sequer votar. Muito bem, nesse primeiro requerimento a gente teve 245 votos. 245 votos é o suficiente pra gente derrotar o requerimento, mas não o suficiente pra cassar o Glauber. A gente precisava de 257, mas aí a gente passou a noite trabalhando e falou, não, vamos fazer esses 245 virar 257. Chegamos na última votação antes da cassação do Glauber. Nós fomos derrotados na votação antes da cassação do Glauber por 226 votos que eles tiveram e nós tivemos 221. Ou seja, na penúltima votação, nós tivemos 221 votos. Nós perdemos votos em relação à primeira, que a gente teve 245. Com 221 votos, a gente não teria os 257 necessários para cassar o Glauber. Então, se a gente votasse, né, não votasse pela suspensão do mandato, iria ser votada a cassação nós seríamos derrotados. Nós só tínhamos voto porque o Centrão só topava votar suspensão de mandato e não topava votar a cassação. Por isso que a gente teve voto para suspensão de 6 meses e não teve para cassação. Agora, isso é culpa minha? Não, isso é culpa do eleitor, que colocou o deputado frouxo, que não tem coragem de votar pela cassação, de deputado canalha, que sai agredindo as outras pessoas. Não é culpa minha que o eleitor elegeu deputados frouxos do Centrão que não tiveram coragem de, na penúltima votação, colocar pra gente votar a cassação como primeiro item, né? E não tem nenhum risco do Glauber sair impune. Agora, entre ele sair sem punição nenhuma e ele sair com uma suspensão de 6 meses, óbvio que eu ia escolher a suspensão de 6 meses. Não contente... Calma aí. Tem mais ainda? O Riso teve que desenhar para as pessoas Brasil entenderem é foda,
Porque assim, as pessoas acharam que o Kim, que era o mais interessado na cassação do Glauber, votou contra a cassação do Glauber. Olha isso. Graças à liberação do governo, a Câmara nunca votaria. Tá muito pequeno pra você? Lógico, né? A Câmara nunca votaria pela cassação de Glauber, mas ainda tinha votos para suspender o mandato dele. Quem tinha duas opções: ou perder a votação pela cassação e Glauber ficar impune, ou punir Glauber com votos contados. E hoje, canais apoiadores do PL, que faltou com votos para ajudar na cassação, estão mentindo para você. Olha aí. Glauber, cassação, não tinha voto. Glauber impune. Glauber suspensão, não tinha voto. Glauber suspenso. Decisão do Kim. Não, vocês entenderam? Aí eu vou... É foda, cara. A gente tem que desenhar as coisas para as pessoas Calma entenderem. aí eu vou trazer aqui, ó, isso aqui pra vocês, olha só. 3 deputados do PL votaram contra a cassação de Glauber. Fernando Rodolfo, João Carlos Bacelar, Pastor Gil. 7 deputados do PL não votaram. A diferença foi de 6 votos. Se os 10 caras do PL tivessem votado, o Glauber tinha sido cassado. Aí a gente fala... Essa é a direita, tá? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem discurso do Zé Trovão falando, não vamos caçar o Glauber. A gente é isso, cara. A gente vota num deputado do Centrão que fez isso aqui e fala, eu acho que ele é de direita, acho que ele é conservador. Não, ele não é. Ele não é. Eu vou falar, o cara que se elege pelo PL, você votou no seu deputado. O número dele começa com qual? Com 22. Ele é vagabundo. Põe isso na tua cabeça. O número dele é 22 alguma coisa. Ele é vagabundo. Entendeu isso ou não? Ele engana você, falando que ele é de direita. Não é, ele não é. Ele não é. Aí, achou o vídeo do Zé Trovão? Eu Vamos lá. peguei o que a gente reagiu ontem no News. Vai Aí lá. depois ele subiu na tribuna e falou isso aqui, ó. Vai lá. Porque ele era inimigo de vocês porque prendeu Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês querem caçar a Carla Zambelli porque vocês têm medo da Carla Zambelli. Vocês querem caçar Eduardo Bolsonaro porque ele coloca desespero no coração de vocês. Vocês querem caçar Ramage porque ele não tem medo das falácias que vocês fazem. Olho por olho, dente por dente. É assim que a esquerda se comporta nessa casa. E não seria o mínimo justo que nós não entregássemos ao Brasil aquilo que o povo quer. Um homem descontrolado fora do parlamento. Agressor, estúpido, boca suja, Feio. as piores coisas podem se caracterizar em uma única pessoa chamada Glauber Braga. Ok. Então, senhores, hoje vocês estão provando do próprio veneno de vocês mesmos. Pausa aqui, vai. Assim, Simplesmente eu quero foi falar lá. com toda a convicção. Opa. Eu quero ir para este lado. Aí depois, não, eu falei sempre, eu quero ir para o outro lado. E as pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar, porque o Brasil é esta merda, cara. Né? Olha aí, põe aí na tela. Vice-líder do PL é destituído de cargo após votar a favor de Glauber. O líder da Câmara, Sócio Cavalcante, destituiu o vice-líder do partido, o deputado Bibo Nunes, após ele votar a favor da emenda que previa a suspensão do mandato de Glauber Braga. O dispositivo era uma manobra de os aliados do pissolista para evitar que Glauber fosse cassado definitivamente. Os deputados pretendiam aprovar o parecer do Conselho de Ética, aprovado em abril, tarará. É isso, cara. Eles aprovaram uma emenda para substituir a cassação por uma suspensão de 6 meses. E aí o cara foi lá e votou a favor. E é isso, cara. O Brasil é isso. O Brasil é esta merda, cara. Por falta de votos, Carla Zambelli se livra de cassação de mandato. O parlamentar já está preso no país europeu, eu imagino. É isso. Deixa eu falar uma coisa, cara. Quando você vota em vagabundo, os caras caem lá. Os caras ficam, não, vamos. É tudo um querendo salvar o outro, irmão. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Sempre que alguém diz defender algo, veja se na história dessa pessoa ele abriu mão de coisas boas para ele. Ele abriu mão de benesses para ele próprio em nome da defesa dessa coisa. Nós já fizemos isso tanto, cara. Tanto. A gente já brigou com o público, quando o público queria a gente viesse ao lado do Coppola, do Bolsonaro, da Cunha, do Pablo Marçal. A gente sempre fala, não, cara. Não. Se for pra perder votos, se for pra perder likes, se for pra perder dinheiro, a gente vai no que a gente acredita. A minha cassação é o maior exemplo disso, cara. Eu não cedi 1 milímetro do primeiro ao último dia até hoje. Eu não cedi em nada. Eu não cedi em nada. Aí vocês voltam nesses vagabundos. Não, vamos salvar a Carla, que aí também salva o Glauber, e aí também salva o Eduardo, aí também salva o Ramagem. E aí, mano, a gente... E é isso, cara. E é isso. Tem uma pessoa e tem um grupo que não cedem a isso. Somos nós. Só nós. Só nós. Então tá Aí, calma. Só uma coisa, fala pro nosso amigo Léo, que ele queria um cortão pro canal hoje, né? Uhum. Então fala pra ele usar esse daqui. Que o meu vídeo de hoje foi muito forte, né? Foi sobre o Ben Mendes saindo na porrada e o YouTube picotou ele. Peraí, deixa eu falar. Corta. Ó, deixa eu falar uma coisa, pessoal. Dê like na live, já batemos 10 membros no Valete Plus hoje. Não, uma e coisa tem uma muito boa. novidade no Valete Plus. Eu vou colocar aqui, ó. Não, pera, você mandou o recado que você ia mandar antes? Do Léo? É. Você tá meio TDAH, né? Eu Largou o celular mandei, pra fazer outra filho. coisa. Eu Quer man- auxílio, eu né? mandei- Você quer auxílio, né? Eu mandei o recado. E agora eu tô fazendo... Meu, mas você é muito eficiente, meu. Pois é, eu sei. Me contrata. Que não foi caçado. Afinal de contas é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, cara. Todo mundo que foi caçado nesse país, ou deveria ter sido caçado e não foi, ou foi caçado e devolveram o mandato. Então vamos lá. O Fernando Cury, ele passou as mãos nos seios da Isapena, que aconteceu, pegou 6 meses. O Renato Freitas invadiu um culto, apavorou idosa, foi caçado, devolveram o mandato dele porque ele era negro. O Alexandre Frota foi caçado, a justiça devolveu o mandato dele. Só tem um cara que realmente é caçado e não devolve o mandato. Quem que é? Esse que vos fala. Não é à toa, tá? Não é à toa que isso acontece.
Não é à toa. E vou dizer, tá? Eu vou dizer. No meu recurso, né, pra pegar o mandato de volta, cara, a Lesp, eles estão fazendo tudo pra me ferrar. Eles fazem defesas gigantescas. A defesa dos caras tinham 60 páginas. Os caras estão usando todo o prazo possível pra adiar o máximo possível o julgamento do negócio. É isso, cara, é isso. Se alguém verdadeiramente incomoda o sistema, né, sou eu que tô te falando aqui, cara, né? Mas enfim, vamos lá. Glauber Braga teve traumatismo superficial no ombro após confusão na Câmara. Tadinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. O cara faz grevinha de fome. O cara faz, não vou sair da mesa da presidência. Aí ele não é caçado e fala, tive traumatismo superficial no ombro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Assim, a esquerda vive em outro planeta, cara. Olha lá, põe aí. Câmara dos Deputados salva mandato de Glauber Braga, não é mesmo? Afinal de contas, né? Esses caras pensam o seguinte, por que a gente vai fritar o Glauber se o governo tá liberando emenda pra caramba pra salvar o cara? E mais do que isso, né? Eu posso estar um dia ali, né? Então vamos todo mundo se ajudar aqui, pessoal. Vamos ali. Eduardo Bolsonaro não é caçado. A Carla Zambelli, que ela nem foi caçada, eu nem lembro agora, né? Não, foi livre também. Foi livre. Então a é CCJ isso. aprovou a cassação dela e ela foi... Tá aqui, a gente vai falar sobre isso. Ei, cara, o Brasil é isso. Vamos lá. Carla Zambelli, né? Contrata um hacker pra invadir o TSE. Tá presa na Itália. Tá presa na tem Itália. mandato. Sacou uma arma pra um apoiador. Não caçaram. Fernando Cury passou as mãos no seio da Isapena. Não foi caçado. O Renato Freitas apavorou idosa em igreja, foi caçado, a justiça devolveu o mandato dele porque ele é negro. O Alexandre Frota fez cagada também, foi caçado, devolveram o mandato dele. Né? O Glauber Braga agrediu um membro lá do MBL. Civil. Agrediu um civil. Chamou o Kim de nazista, tentou agredir o Kim Kataguiri, fez greve de fome, ocupou comissão, ocupou a presidência da casa, mesa da presidência da casa, não foi caçado. Só eu sou caçado por mandar um áudio sem crime, fora do país, sem ser deputado, tá? Que vazou. Cara, esse país, assim, desculpa, cara, esse país é uma piada, bicho. Esse país é uma piada, né? Esse país é uma piada. Mas o bom é que eu sei que você sabe quem verdadeiramente tá incomodando o tal do sistema, né? Você sabe, né? Vamos lá, Glauber Braga, olha lá. Como é que o senhor avalia, então, esse processo que resultou numa punição do senhor, 6 meses agora afastado, né? Férias. Olha, no início do dia, o cenário... Vou falar uma coisa, foi a melhor coisa pra ele. Sabe por quê, meu querido? Ele nem vai precisar trabalhar. Ele pode ficar 6 meses em campanha. É isso. Você chegou pro Glauber mas e falou o seguinte, você não precisa trabalhar, você não precisa ser deputado. Faz o seguinte, fica 6 meses lá no Rio de Janeiro fazendo a sua pré-campanha e depois a sua campanha pra você ganhar mais uma eleição ano que vem e tá tudo certo. Mas E vou te beleza. falar, pelo menos foi uma punição. Porque se dependesse do resto dos colegas do Kim lá na Câmara, ele não ia ter punição nenhuma. Ele ia Não, mas continuar assim, cara, exercendo o mandato dele. eu acho que isso nem foi punição. O cara pegar 6 meses de férias pra ficar, né, fazendo campanha, é isso aí. É o que dava pra ser. É muito mais pelo recado, é muito mais pelo, olha, a Câmara fez alguma coisa, não pode agredir os outros aqui, do que de fato, né, ferramos o Glauber. Vamos lá. O ideal seria a cassação, mas pelo menos ele teve uma punição. era de uma cassação consumada, mas teve um acúmulo do que aconteceu ontem com o que aconteceu hoje. A tática correta adotada no plenário, combinada com o processo de mobilização que Vou te mostrar interferiu quem também na defendeu decisão ele. dos parlamentares. O fato de ontem o presidente da Câmara ter atacado de maneira tão desproporcional como tinha feito em relação àqueles que sequestraram a mesa, em articulação com o Eduardo Bolsonaro, o fato de ter também cortado o sinal da TV Câmara e os ataques que foram feitos à imprensa, gerou uma ampla mobilização social que repercutiu também na posição dos deputados aqui hoje. Então, não teve ampla mobilização social nenhuma. Eu falei ontem, teve mobilização de meia dúzia de artistas que não faz diferença na vida de ninguém. Novamente, a Cláudia Abreu, o Marco Nanini, eu falei isso ontem, eu vou repetir aqui. Esses caras, na vida do brasileiro real, o cara que tá lá no interior do Ceará, como eu falei, que o Renan foi entregar homenagem pra mulher, pra cozinheira, que não quis envenenar policial, sabe? O moleque que tá no agro lá, trabalhando hoje no centro-oeste brasileiro, o cara que tá no sul, o cara que tá no nordeste, o cara que tá no norte, o cara que tá na pobreza do Belém do Pará. Esses caras não são afetados em nada por nenhuma mobilização por mandato de Glauber Braga. Esses caras falam pra própria bolha, esses caras sinalizam virtude só entre si. Tá? O que aconteceu foi simples. Foi um acordo corporativista, tá? Onde o governo entrou pesado com emenda pra salvar o mandato de um esquerdista. E, mais uma vez, o Brasil dá um recado muito claro. A esquerda consegue tudo o que quer fazendo baderna. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez o MTST invadiu um terreno gigantesco ali perto de Osasco. Gigantesco. Sabe o que o Alckmin, governador na época, fez? Fez um acordo com o MTST, passou essas pessoas na frente do programa habitacional e essas pessoas que estavam lá fazendo baderna, fazendo invasão, tiveram as suas casas antes das pessoas que estavam cadastradas sem fazer baderna. A gente foi num prédio lá na Consolação, eu fui com o Renato ver a invasão, tá até hoje lá a invasão lá. Tá até hoje. O cara invade aí o plenário a presidência da Câmara, e ele consegue o que ele quer. O recado que o Brasil dá é, a esquerda consegue tudo com baderna. Faça a baderna que você consegue as coisas. Entendeu? Quebre as regras, tá? Seja uma pessoa que não vai ligar e não vai respeitar nenhum rito de nada, que aí você ganha no grito. É isso, né? Só Volta uma aí, correção, ele fica 6 meses afastado sem salário, tá? Não Sim, a recebe equipe salário. dele também tem que Não ser recebe substituída, salário. mas mesmo assim, vai lá. estamos celebrando, não porque nós consideramos correta uma suspensão, mas porque o cenário que se desenhava era de uma cassação, retirando os direitos políticos por um período de Que é 8 o que anos. deveria E também ter estamos comemorando porque a mobilização deu certo. Ou seja, a gente apostou numa mobilização a quente sem abrir mão de nenhum princípio e deu certo.